Chamo Thiago Araújo e hoje vamos analisar a pesquisa que saiu na última terça-feira, dia 18 de fevereiro, sobre a corrida eleitoral para 2026. Nós tivemos alguns cenários bastante interessantes que eu acho que vale a pena a gente analisar juntos aqui em vídeo. Então, sem delongas, vamos lá. A gente tem essa espontânea aqui, onde o Lula aparece na frente, mas, sinceramente, cenários espontâneos são meio qualquer coisa. A estimulada com os nomes, o Bolsonaro está à frente no placar aqui, meio quase empatado com o Lula. E o Ciro aparece em terceiro com 7,7. Ele é nacionalista, e o Gustavo Lima tem 5,1. Se você vê os candidatos de direita, eles estão pulverizados, que tende, né, a todo mundo se unir em nome da principal cabeça da direita. Isso é, o Gustavo Lima tem 5, e evidentemente vai para o Bolsonaro. O Caiado provavelmente também transfere os votos dele para o Bolsonaro. Enquanto a esquerda não... Nacionalista de direita meio maluco? Não tem uma capacidade de transmissão tão boa. Não acho que o eleitorado do Ciro... A bandeira do império, né? Vá ser tão facilmente transferida assim pro Lula. Apesar de uma boa parcela dele, sim. Mas mesmo assim não bate o número do Bolsonaro se somado com os outros nomes da direita. Mostra aqui uma estratégia de vários nomes na direita. Não cristaliza totalmente o cenário e é bem favorável para ir capitaneando votos ao longo das disputas, né? Então a direita tem um perfil mais fragmentado, mas não a ponto de atrapalhar propriamente o jogo eleitoral. Isso deixa o candidato da direita empatado com o da esquerda e na hora da virada, quando vai concentrar tudo no segundo turno, a direita passa bem à frente da esquerda. O segundo... Cenário muito semelhante ao aqui em São Paulo, né? Eu lembro que depois que acabou o primeiro turno lá e Nunes, Boulos e Marçal, tudo com 20 e poucos. Aí eu falei, beleza, acabou já, né? O Nunes eleito e tal. Aí nego fala, não, Boulos vai ter a virada. Vai virar do quê? O eleitor Marçal, vai ter eleitor Marçal Boulos? Sabe? Não vai ter, não vai ter exceção da exceção da exceção. É, já foi. O cenário é o cenário sem o Bolsonaro. Caso ele Tamir vai fazer pronunciamento, acho que vai ter panelaço. Se pá, vai, viu? Continue inelegível, que é o que se apresenta, né? Aí, com o nome da Michelle, o Lula, ele... Então, deixa eu ver, o Lula tava com 33, ele cresce um pouquinho, vai para 34, a Michelle tem 27%, perde pro Lula. Sendo bem sincero, acho que eu votava no Paim também, votar em mulher não dá. Mas, enfim, aparece o Ciro com 9%, o Ciro apareceu com 7%, na outra. O Ciro cresce no cenário com o Michelle. Ou seja, tem um fenômeno estranho de alguns votos do Bolsonaro que vão pro Ciro. Bom, faria sentido, por exemplo. Eu faria esse movimento, né? Gustavo Lima cresce também. Ronaldo Caiado cresce. Eu achei good que ele faz uma leitura e ele mesmo sabe que ele, ele mesmo sabe que ele é estranho, né? Vocês se ligaram? Que vão pro Ciro. Tem um fenômeno estranho. Fenômeno estranho. Eu faria isso, você é um fenômeno estranho. De alguns votos do Bolsonaro que vão pro Ciro. Achei da hora, humilde. Bom, faria sentido, por exemplo. Humilde. Eu faria esse movimento, né? Olha lá. Gustavo Lima. Leituras humildes, velho. Leituras humildes. Gostei. Lima cresce também. Ronaldo Caiado cresce. E, bom, se somar o do Gustavo Lima com o da Michelle, se houver essa transferência, a Michelle ainda passa o Lula. Mas... Do nada, eu não sei, né? Eu não consigo acreditar que uma mulher, a Michelle, vai conseguir ganhar do Lulinha nesse cenário. Não que eu acho que o Lula vá competir. Então esses cenários aqui... Vou ser chato de novo. Eu acho que se a Michelle sair candidata sem o Ciro, eu acho que ela ganha no primeiro turno. Para mim são bastante relevantes porque eles parecem improváveis. O que fica interessante é a partir daqui... Calma aí. Com o Lula ainda, contra o Tarcísio. O Tarcísio vai pior que a Michelle. Que fim de carreira, hein? E o Tarcísio, ele... olha só, o Ciro vai para 10%, mas o Gustavo Lima passa ele com 11%. O Lula não tem grandes diferenças aqui, seja a Michelle, seja o Tarcísio. O eleitorado dele continua mais fiel a ele aqui. Só que o Tarcísio, ele enfraquece, e quanto mais fraco o candidato substituto do Bolsonaro, mais o Gustavo Lima cresce.
E o Gustavo Lima é outro nome que eu acho que não vai se candidatar de verdade, ele tá só fazendo graça. Mas ele é meio que a carta... Rapaz, eu pensava da Michelle também, mas ela vai se queimar com esse negócio lance de golpe. Acho que vai nada, mano. Porque o que saiu do nome dela foi tipo uma fofoca, não foi? Uma fofoca. Falaram, não, lá no meio da reunião ela era mais. Ela era mais. Como é que é? Ela era mais. Biruleibe. Alguém falou que ela era Biruleibe. Não tem, tipo, sei lá, o print, não tem o documento, não tem, né? Coringa dessas eleições, né? Tipo, sei lá, se o Marçal tivesse aqui, o Marçal e o Gustavo Lima não tivesse, o Marçal ia ser esse nome Coringa, né? Tem um pessoal que não engaja, que é o Caiado e o Leite, então não tem grandes representações aqui. Aqui a gente tem Lula com o Ratinho Júnior, sinceramente. E aí a tendência se mantém. Quanto mais fraco o nome da direita, mais o Gustavo Lima cresce. Então o Gustavo Lima fica em terceiro aqui também. O Ciro dá uma leve caída quando o cenário é com o Ratinho Júnior. E o Lula também cai. Ó, ele sai dos 34 e volta para os 33. Depois, a gente tem os cenários mais prováveis e que eu acho mais intrigantes para a gente trazer aqui algumas análises. Eu acho o cenário mais provável mesmo. Que é sem Lula e sem Bolsonaro. Os dois prováveis sucessores de ambos, né? Tarcísio, governador de São Paulo, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, são os homens que apresentam estar mais próximos de ambos as lideranças políticas. E aqui ocorre um fenômeno interessante. O Tarcísio não mostra grandes diferenças de quando ele disputava com o Lula. Ainda bate no teto ali dos 24%. O Haddad tem 18,9% e eu duvido muito que ele tenha 18,9%. Tudo bem, pode ser a transferência do Lula, mas até 2026 o Lula vai derreter mais. E é por isso que eu acho que ele não vai se candidatar, ele não quer encerrar a carreira política dele com um fiasco, como um derrotado. Apesar de que já vai sair moralmente como um derrotado, mas cabalmente não tem como, né? E o Haddad, ele é uma figura muito rejeitada, ele é uma figura muito controversa, mesmo dentro do campo da esquerda. Ele não tem a capacidade de nem pegar os votos da esquerda ideológica e nem de pegar os votos com carisma do Lula, porque ele não tem carisma nenhum. Então isso aqui, eu acho que ainda é uma estimativa assim, otimista. Aqui o Gustavo Lima não cresce tanto, porque quem pega votos do Bolsonaro e do Lula acaba sendo o Ciro. Aqui eu achei intrigante, porque aqui dá para claramente o Ciro subir e ir para o segundo lugar. É mais provável que o eleitorado de esquerda se desencante de vez do PT e vote num Ciro de maneira defensiva do que, por exemplo, o Haddad continue firme e o eleitorado do Tarcísio vai votar no Ciro. Pouco provável. Agora, se a gente tivesse, de fato, um debate presidencial, imagina Ciro e Tarcísio. Cara, Tarcísio tem o carisma de uma porta, não sabe falar nada, é uma figura, cara, abjeta em termos de retórica, oratória, afins. Imagina o que ele seria engolido pelo Ciro num debate, cara. Sem contar o governo nefasto e vergonhoso dele aqui no estado de São Paulo. Se o Ciro só montasse em cima dele para falar da gestão dele aqui em São Paulo, ele estaria completamente... Não que eu acho que o debate vai fazer alguma diferença, né? Porque o Ciro vai estar falando enquanto a população média do Brasil balbuceia. Ou seja, a gente tem uma população de ogroides que são incapazes de entender. Eita, chegou o espertão. Chegou o sábio. Chegou ele com a sua sapiência. Nós, brasileiros, burros, balbucianos, macacos, né? Gosta. Enquanto ele, um sapien superior, sabendo muito. Ter o discurso civilizado, né? Então, infelizmente, o Ciro teria que dar umas mitadinhas, fazer um discurso fácil para que ele tivesse algum acesso a essa população amorfa da sociedade brasileira, né? O que é triste, porque se realmente tivéssemos uma população racional, o Ciro já teria ganhado antes, né? Mas enfim, é um cenário bastante interessante isso aqui, que tem a possibilidade muito forte. Ó, o Ciro sem estrutura partidária, sem herdeiro, sem nada, tem quase 17%.
Ele desbanca os dois fácil aqui nesse cenário aqui, principalmente porque os dois são muito sem sal. Os dois não sabem discursar, não tem qualquer verve de povo, enquanto o Ciro é uma figura mais intempestiva. Se ele fugir de qualquer forma de discurso moderado, de querer Não, ele tem razão, a análise dele tá legal. Só não precisa, né, atacar a mulher e não precisa atacar o povo brasileirinho, né? Chamando de macaco, porra, aí é foda, né, velho? Mas de resto ele tem um ponto. Lúcido. Se bem que até ele se chamou de estranho, né? Então tá bom. Se ele se chama de estranho, ele pode taxar os outros, né? parecer civilizado, querer sinalizar para uma classe média alta, se ele só falar a linguagem do povão, ele leva fácil. Se ele ser o que ele é, que é alguém intempestivo, grosseiro, que fala mesmo, cheio das ironias, com os provérbios populares, pô, ele leva. Se ele encarar essa persona, ele leva. Fácil, ainda diria eu. Próximo cenário é com a Michelle Bolsonaro, com o Haddad e o Ciro. Aqui, calma, o Ciro estava com 16, aqui ele cai para 15. Mas eu não sei, cara. O Haddad, novamente, para mim a carta fora do baralho. Eu acho que a tendência seria a esquerda migrar para o Ciro para ter condição de engajar contra a Michelle. Eu não consigo acreditar que alguém de esquerda de verdade vai conseguir fazer campanha pro Haddad. Tipo assim, tentaram fortemente em 2018. E mesmo tentando fortemente, tentando sabotar o Ciro ainda teve 12% em 2018. E olha que o Bolsonaro estava na eleição também. Então aquele clima de polarização tinha tudo para tirar o Ciro da jogada, tal como foi em 2022. E mesmo assim ele sobreviveu àquela disputa política com dignidade. Um repeteco daquilo sem o Bolsonaro e com o Haddad de novo, fica difícil a esquerda conseguir fazer uma política de achaque contra o Ciro. Então, é por isso que eu tendo a acreditar muito que esses votos do Haddad, na hora do vamos ver, é transferido para o Ciro. E aí, Ciro contra a Michelle, a direita vai fazer e a esquerda vai continuar no poder, não votem no Ciro Gomes. Só que se eles vão conseguir virar voto pra mulher mesmo, na moralzinha, o velho boomer médio vai botar fé na Michelle Bolsonaro. Ah, cara, se isso acontecer, ó, fecha a porta e o último que sair é apagar a luz. Intancável o direitil se eles realmente quiserem votar em mulher. Porque a campanha da direita média... O cara tá muito pá com as mulheres, velho. Tá muito pá com as mulheres, velho. Cê é louco, bicho. O que a mulher fez pra ele, cara? Tá revoltado. Sempre foi. Mulher. Não vota em mulher. É a campanha média pro Brasil. Aí a direita, que, né, pra ser conservador, vai meter essa, cara. Oi, na moral, tem uma... Ah, não vou nem fazer muitos comentários aqui pra não ser muito ofensivo. Mas não dá. A Michelle nunca esboçou ideia política nenhuma. Não dá pra saber nada do que essa mulher pensa e nem dá pra deduzir que essa mulher pensa. Então é intancável alguém que realmente engajar em campanha, ainda mais de voto útil na Michelle contra o Ciro. Não dá. Principalmente porque o Brasil precisa se reindustrializar agora. Ele precisa de ordenamento e não caos. Pô, a gente já experimentou Paulo Guedes, aí agora a gente tá tendo Haddad com política de teto de gastos, de passar credibilidade pra especulador. Cara diferente, mano. Cara peculiar, velho. Fiquei intrigado com esse mano aí, velho. A bandeira da monarquia. Bandeira da monarquia. Do nada ele mete o nacionalismo. Do nada ele mete o Red Pill. Do nada ele mete o PND. Que cara exótico, mano. Que malandro exótico, velho. Do Neida, né, mano? Do Neida, assim, velho. Várias amostras, assim, né, mano? Não me ponha numa caixinha. Quando a gente tava quase colocando ele na caixinha do Red Pill, ele volta com o discurso de industrializar o país. Aí você fala, esse é desenvolvimentista, hein? Esse é desenvolvimentista. Daqui a pouco ele vai soltar outra. Megazord ideológico. Total. É uma espécie de Rubão, não? Tipo Rubão, acho que ele é da linha do Rubão, não?
Chega, né? Vamos ter política de Estado. Aí do nada, ele é um antiteto de gasto, contra o neoliberalismo. Não, porra, milhão. Independente se é Haddad ou Bolsonaro, vai ser basicamente governo dos banqueiros. Tá. É isso. Governo da austeridade. Ele meteu a skin do desenvolvimentismo, né? Meteu a skin do trabalhismo, vai. E isso não tá funcionando. Isso já ficou muito evidente. Então, a única alternativa real em termos políticos e principalmente econômicos é o Ciro Gomes. Então, vai haver uma estrutura política de publicizar as propostas do Ciro muito mais fortes e sistematizadas do que, por exemplo, algo totalmente indefinido como o da Michelle. E sabendo que ela é tão alheia à política quanto o senhor Jair, aí a gente volta para aquele cenário de pergunta lá pro Paulo Guedes. E aí, cara, é aí que isso não pode voltar de jeito nenhum, principalmente na nossa quartelada histórica que estamos vivendo. Esse cenário aqui, pra mim, apresenta um risco maior do que o do Tarcísio. O Tarcísio eu acho que não tem como engajar. Agora a Michelle, ela tem um apio com o crente, putz, mulher bonita, então pode ser que dê merda. Aqui eu fico um pouco temeroso. A gente tem aqui para presidente estimulada, segundo turno, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro está na frente do Lula na Paraná Pesquisa, mas vale lembrar que a Paraná Pesquisa ela tem um perfil mais à direita, vamos dizer assim, né? Galera, as pesquisas aqui anarcodesenvolvimentista conservador, tá? Tendem a Ele é da turma do Rubão, é da turma ruim, tá? Dar mais força para a direita, enquanto outros órgãos, para não dizer todo o resto, dá mais força para a esquerda, né? Então para o Lula. Deixa eu só pegar aqui os outros cenários estimulados. Que a gente tem aqui a Michelle versus Lula. Pesquisa é uma coisa tão bizarra no Brasil que a gente até acostumou a saber qual é a visão da pesquisa, né? Tipo assim, o viés da pesquisa, né? A Michelle vence no segundo turno com o Lula. Painho tá desmoralizado mesmo, cara. Depois nós temos aqui o cenário entre Lula e Tarcísio. E o Lula vence do Tarcísio. Que mogada do Tarcísio, hein? Mas São Paulo tem essa maldição, né? São muitos poucos governadores de São Paulo que conseguem se catapultar para o cenário nacional. E de fato, não engaja, né? E assim, é uma disputa entre quem se lasca mais ao longo do governo, né? Os dois governos são ruins. A diferença é que o Tarcísio ainda consegue mascarar um pouco mais o quão ruim é o governo dele. O afegão médio não tá pegando o feeling do momento da desgraça que tá acontecendo em São Paulo. Mas mesmo assim, só pela questão de carisma, o Lula consegue bater o Tarcísio. Cara, o Tarcísio, ele é um ótimo candidato político, isso é, ele sabe ser moderado, sabe fazer política de bastidor. Para questões partidárias é interessante, porque ele consegue conglomerar mais gente. Ele não é uma figura que fala muita coisa, então não vai se envolver em tanta polêmica. Ele sabe ser comedido. Politicamente, o Tarcísio é interessante para um cacique partidário, por exemplo. Só que para a população, mano, ele é muito sem graça. Ele não vai conseguir ter o carisma suficiente. Tanto é que, mesmo tendo tudo a favor dele, ele perde pro Lula. Ainda perde pro Lula numa pesquisa enviesada para a direita. E o que explica a Michelle vencer do Lula é, evidentemente, o governo ser um lixo. Aí o Lula já vai ter esse problema. E além disso, a Michelle, ela é mulher do Bolsonaro, então ela tem uma capacidade de migração de votos do Bolsonaro para ela muito forte. E eu acho que ela realmente tem um apelo muito forte entre as classes protestantes da sociedade, né? Os evangélicos, né? O Penteca, essa galera deve ver nela uma representante mais fidedigna do que o Bolsonaro, por exemplo. O problema é todo o resto, né? Porque, como eu falei, em termos políticos, ela é nada. Então a tendência dela ter um alinhamento automático com os Estados Unidos e ter um ministro da Fazenda liberal é muito alta. Depois nós temos aqui... não, acabou. Não acredito. Eu queria ter visto o cenário sem o Lula. Queria ver como que era os caras não fazem a pesquisa, cenários, né? Com o Haddad. Porque com o Haddad, se fizesse a pesquisa, capaz até de um segundo turno fazer... Essas pesquisas que envolvem o Haddad é tudo mentirosa, mano. É sério mesmo, mano. Tudo mentirosa, mano.
Nunca vi desse jeito, velho. Nunca vi. Mais cenários, tipo Tarcísio versus Ciro, Michele versus Ciro, Haddad versus Michele, Haddad versus Tarcísio. São cenários interessantes pra gente analisar. Mas o que me parece, e eu acho que é o que vai acabar acontecendo, vai ser esse cenário aqui, ó. Esse aqui pra mim é o mais provável. Tarcísio, sendo o nome da direita, mesmo o mais fraco, a estrutura política partidária dele é mais estruturada, tem mais viabilidade. Acho que seria menos aleatório. Haddad, como nome do PT, não sei. Parece um desespero brutal. Mas a esquerda não tem outros nomes. Vai fazer o quê? Vai colocar... O PT vai tirar o protagonismo e apoiar o Boulos pelo PSOL? Me parece pouco provável. O Boulos sai do PSOL e vai pro PT? Parece pouco provável, porque o Boulos gosta de ter o PSOL como uma linha auxiliar e dentro do PSOL ele é alguém. Dentro do PT, não necessariamente. Lido. E mesmo assim, a rejeição dele talvez seja um pouco menor do que a do Haddad, mas tem um teto baixo também. O Boulos não é competitivo. A esquerda não tem nomes. Simplesmente é os dois nomes que o pessoal conhece além do Lula. É Haddad e Boulos. E os dois são péssimos em termos de popularidade. E aí o Ciro tem realmente uma chance real de garantir a vaga no segundo turno. E é aquilo, se o Ciro vai para o segundo turno, ele dá pau nos dois nomes, porque ele não está envolto da polarização. Então a tendência é que ele vença em face do outro lado, que é muito extremizado. Tem uma rejeição muito alta. Apesar do Ciro também ter uma rejeição muito alta, é possível trabalhar essa rejeição de maneira muito mais moldável do que a de um sucessor do Lula ou do Bolsonaro. Então, o caminho parece estar aberto para uma terceira via, né? E o problema é que não existe terceira via que não seja o Ciro Gomes. Então, meio que o caminho está aberto para ele. Só que ele falou que não quer mais disputar eleições. E se ele quiser, ele vai ter que achar um partido. Porque o PDT está dando uma banana para ele, né? O PDT está mais interessado em né, se aproximar do PT do que realmente ser protagonismo. Então é um partido vira-lata, é um partido que quer ser servil, não deseja protagonismo. Palavras duras. Então teria um grande problema em procurar outro partido. Seria interessante, seria deveras interessantes. Um MDB, por exemplo, o Aldo Rebelo está por lá. Será que haveria um interesse de alcançar o executivo? O MDB, né, é uma base bastante complexa, o MDB não tem um perfil único no país inteiro, mas já traz uma base de governabilidade grande que permite o diálogo com todo o centrão nas suas mais diversas siglas. E aí é possível fazer um caminho pelo centro que eu acho que é o caminho que a gente deve seguir. Dentro do que a gente pode fazer dentro da democracia liberal, que vocês sabem que não é um regime que eu gosto muito, a melhor das situações seria ter um governo com uma clara consciência de buscar o desenvolvimento novamente, retomar projetos de infraestrutura, criar as bases, os alicerces para que a gente possa voltar a crescer, ao mesmo tempo que para isso você vai precisar de ter base. Então se o centrão é uma questão inevitável, antes você ordenar o centrão em torno de um projeto propositivo de Brasil, do que o centrão tá lá do mesmo jeito, só que em projetos que não entregam nada para o Brasil, senão a cartilha neoliberal. Então, entre o Bolsonaro ou o Lula comprar o centrão para não fazer nada, que tem o Ciro que compra o centrão para desenvolver o país. Ao estilo Maluf que seja, que se dane, desde que o país ande para frente, a gente vai perder de qualquer jeito. Antes o rouba mais faz do que o rouba mais não faz. Não que eu esteja chamando o Ciro Gomes aqui de corrupto, mas o centrão é corrupto. Entendeu? Então, não tem como você ser democrata no Brasil ao mesmo ponto que queira governar e ao mesmo ponto queira ser honesto. Não tem como. Você pode não se envolver no negócio, mas você vai ceder à caixa de Pandora. É inevitável. Não quer isso? Aí, meu amigo,
Você vai ter que começar a estudar as alternativas iliberais de representação política. Eita, e liberar esse caraca, agora meteu a skin de. A skin de ANCAP. Mas, sim, mano, é diferenciado, hein, mano? Que mano diferenciado, hein? Qual este canal defende e tenta traduzir os conteúdos, tá bom? Então, não tem pra onde fugir. É aqui. Tá aí, mano, tá aí. Porra, tá aí, velho. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Um maninho peculiar. Pra dizer o mínimo. Joia Pereira mandou R$ 5. Só Neymar pode traz o Hexa, e só Ciro salva esse país. Já Tamo tá junto, aprovado. Joia. Tamo junto, Joia. 2026 é Menino Ney e Ciro Gomes. A dupla dinâmica. Tem que fazer uma fotinha, Menino Ney e Ciro Gomes. É isso aí, brasileirinho. Você, 2026 já sabe qual que é a cal, né? 2026 é Ciro e Neymar, lado a lado. Neymar trazendo o Hexa e o Ciro trazendo o Brasil de volta. Dupla boa, hein? Dupla boa. Cironar ou Neiriro? Neiriro? Neiro. Neiro. Isso se chama noção. Boa, boa. Isso se chama noção, velho. Se chama noção, velho. Tá aí, então.